Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema que para muitas empresas parece um fardo, o tal do compliance. Mas vamos descobrir como virar esse jogo e transformar essa obrigação em uma das maiores vantagens estratégicas que um negócio pode ter. A chave para isso é aprender a arte de tornar o invisível visível. Vamos lá! Essa frase, olha, ela é o nosso ponto de partida e resume tudo. Existe uma força invisível em toda a operação que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: entender e, mais importante, dominar essa força. Tá, mas que elemento invisível é esse? Bom, estamos falando do ativo mais valioso de uma organização. E o que é mais curioso é também o mais frágil de todos. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar um estaleiro. Pensa nesse ambiente. É uma mistura de engenharia super avançada com um trabalho quase artesanal. Tudo isso sob uma pressão gigantesca de contratos e prazos. Nesse cenário caótico, o que realmente faz a roda girar é o que a gente chama de memória operacional. E o que é essa tal de memória operacional? Pensa em todo o conhecimento que foi sendo acumulado com o tempo. Sabe aqueles pequenos macetes, o pulo do gato, os processos que ninguém escreveu, mas todo mundo segue. É aquela cultura do "é assim que a gente faz por aqui". É exatamente isso que transforma um grupo de indivíduos, por mais talentosos que sejam, em um sistema que funciona de verdade, de forma confiável. E é aí que mora o perigo. Geralmente, essa memória valiosíssima vive só na cabeça das pessoas, em hábitos que nunca foram documentados. Então a pergunta que não quer calar é: o que acontece quando esse conhecimento todo não está no papel, não está formalizado? A resposta, olha, ela é bem direta. O sistema todo fica frágil. Qualquer coisinha, tipo a saída de um funcionário importante, pode quebrar o processo inteiro. Isso gera um desperdício de energia absurdo, faz o número de erros disparar e, talvez o pior de tudo, impede qualquer tipo de melhoria. Afinal, como é que se melhora algo que nem sequer foi definido, né? Mas calma. Felizmente tem um jeito de organizar essa bagunça. Existe uma solução que se apoia em dois componentes essenciais. Vamos chamar eles de os dois pilares da ordem. O nosso primeiro pilar são os famosos procedimentos operacionais padrão, ou POPs. A ideia por trás deles é bem simples, mas é poderosa. Pegar todo aquele conhecimento tácito, o know-how que está espalhado por aí, e transformar num guia claro, oficial e que todo mundo da equipe possa acessar. O mais interessante aqui é esse contraste. De um lado, sem os POPs, a gente tem uma equipe que vive apagando incêndio, sempre correndo atrás do prejuízo. Do outro lado, com os POPs, essa mesma equipe passa a evitar que o fogo comece. A gestão deixa de ser baseada no "eu acho que" e vira uma gestão profissional. A manutenção para de ser reativa e passa a ser planejada. É uma virada de chave total na mentalidade da operação. Agora vamos para o segundo pilar. E esse, eu sei, costuma dar um arrepio na galera. As regulamentações. Leis de segurança, normas ambientais, cláusulas de contrato. Parece um monte de regra feita só para complicar a vida. Mas será que é só isso mesmo? Achar que as regras são só um fardo é um erro perigoso. Essa citação aqui, nossa, ela diz tudo. As regulamentações não são muros para te prender. Elas são, na verdade, o mapa que te mostra onde é seguro navegar. Ignorar esse mapa é como navegar no escuro, sem bússola. Uma hora, o navio bate. E é aqui que a mágica acontece. A grande sacada está em juntar esses dois pilares, o conhecimento interno, que a gente organizou nos POPs, com as regras que vêm de fora, as regulamentações. Quando a gente funde esses dois mundos, nasce o que chamamos de compliance normalizado. E o pulo do gato é o seguinte: compliance normalizado não é ter um fiscal conferindo tudo depois que já foi feito. É sobre redesenhar os processos desde o começo, para que seguir as regras seja o caminho mais fácil, o caminho natural. A conformidade vira parte do DNA da operação, entende? E como isso funciona na vida real? É um processo bem lógico, na verdade. Primeiro, se identificam todas as regras que se aplicam ao negócio. Depois, cada regra é conectada a um processo específico lá de dentro. O próximo passo é ajustar esses processos para que eles já nasçam em conformidade. E por fim, esse jeito de fazer as coisas se torna um novo padrão. É um método para construir a qualidade desde o início, e não só checar no final. O resultado disso, a gente reduz drasticamente o que podemos chamar de custo do caos. Pensa só em quanta energia, tempo e dinheiro uma empresa gasta só para consertar o que deu errado, para refazer trabalho, para resolver briga. Ao organizar e integrar tudo, essa desordem diminui e toda essa energia pode finalmente ser usada para o que realmente importa: inovar e crescer. Mas beleza,
Isso tudo é muito bonito na teoria, né? Só que o ponto é que não é só teoria. É uma filosofia que pode e deve ser colocada em prática com as ferramentas certas. Vamos ver como essa ideia sai do papel. Já existem ferramentas como o Cireg, por exemplo, que foram criadas exatamente para isso. Elas ajudam a formalizar todo aquele conhecimento, a mapear as regras direto nos processos do dia a dia e, o mais importante, a fazer com que o compliance seja só mais uma parte natural do trabalho. No fim, são sistemas feitos para tornar o invisível, visível e, finalmente, gerenciável. E tudo isso leva a gente para a nossa grande conclusão, a grande virada de chave. Quando essa integração toda acontece, a forma como se enxerga o compliance muda da água para o vinho. A mudança de perspectiva é brutal, como a gente vê aqui. A gente sai daquela mentalidade antiga de que compliance é custo, é um peso, é algo reativo, para uma nova realidade, onde o compliance se torna uma vantagem estratégica, um motor que gera valor e uma prática proativa que joga a favor do negócio. E o que se ganha com isso no final do dia? Uma operação que simplesmente flui. Tudo fica mais transparente, os processos se tornam confiáveis, repetíveis. E isso não só deixa a empresa mais eficiente, como também constrói uma reputação de solidez e abre caminho para um crescimento que se sustenta a longo prazo. No fundo, o que a gente está falando é disso aqui. Excelência de verdade não é dar um show uma vez só e depois voltar ao normal. É ter a capacidade de fazer o certo, do jeito certo, sempre, dia após dia. E para isso, não tem jeito. É preciso ter um sistema. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Em qualquer negócio, em qualquer organização, quais são aqueles conhecimentos e processos que hoje estão invisíveis e que, se fossem trazidos à luz, organizados, poderiam se tornar a maior vantagem competitiva de todas?